Agora vamos para a nossa correção. E vamos iniciar na página 56, que está perguntando se esse texto é científico, um conto ou um texto de instruções. Sabemos que esse texto é científico. Na número 2 está perguntando o que se entende por pipi, trim. Bom, esses sons são emitidos pelos despertadores. Na número 3, espero que vocês tenham marcado o primeiro parênteses, que fala: o autor do texto fala diretamente com o leitor, o que aproxima os dois. Na 4, pede para que vocês tirem do texto um trecho em que o autor se dirige diretamente ao leitor. Bom, mesmo que você não goste de se deitar cedo, o ideal é respeitar as necessidades do seu organismo e dormir em um horário razoável para poder dormir bastante. 5. Qual que era o objetivo da Universidade de São Paulo? Era descobrir por que algumas pessoas tinham tão pouca disposição durante a manhã. E no número 6, está perguntando qual a hipótese desse estudo. Bom, a hipótese é: os pesquisadores acreditavam que a diferença na preferência pelo dia ou pela noite pode ser influenciada na vida da cidade, onde há muita iluminação artificial. Na 7, está perguntando o que os investigadores concluíram com esse estudo. Eles concluíram que as pessoas que vivem nas áreas urbanas são menos ativas do que as pessoas que vivem nas zonas rurais. Na 8, está perguntando assim: você sabe a diferença entre a zona urbana e a zona rural? Bom, a primeira imagem sabemos que é uma zona urbana e na segunda imagem uma zona rural, certo? Está perguntando para você escrever algumas características. Nas zonas urbanas vocês podem colocar assim: são cidades maiores com prédios, viadutos, trânsito intenso e grandes empresas, certo? E nas zonas rurais você pode colocar que há campo, criação de gado, lavoura, cultivo de frutas e verduras. Vamos então para a página 61, que está perguntando assim: qual das alternativas a seguir representa a opinião da neurologista Andrea Bacelar? Bom, espero que tenha marcado o parêntese do meio. Algumas pessoas optam por deixar de lado uma boa noite de sono. Na número 2, está perguntando: segundo os dados do gráfico, em que fase da vida uma pessoa precisa de mais horas de sono? Bom, até os 3 meses de idade, ou seja, o primeiro parêntese. Na 3, está perguntando qual é o horário mínimo de sono recomendado para uma criança? 9 horas. E qual o limite mínimo aceitável para uma criança? 7 horas. Tá vendo, galerinha? Temos que dormir no horário certinho, né? Para no outro dia amanhecer com toda a energia. Na número 5, está pedindo assim: sobre o gráfico, marque V para verdadeiro ou F para falso. No primeiro parêntese, espero que tenham colocado V. No segundo, V. No terceiro, V. E no último, F. Bom, na 6 está pedindo para que vocês releiam o texto. E está perguntando que a palavrinha 24 expressa ou indica qual quantidade? 1/3. Vocês vão colocar na número 6. A palavrinha está indicando 1/3, certo? Vamos então para a página 63, que está pedindo assim:
Complete as frases com os numerais multiplicativos e fracionais, respondendo. A. Espero que tenham colocado a palavrinha dobro. Na letrinha B, a palavrinha 1/3. Na letrinha C, a palavrinha 1/4. E na letrinha D, a palavrinha a metade. Vamos então para a página 64. Na número 2, está pedindo para que vocês observem esse gráfico, certo? E na questão A está perguntando: qual é a atividade mais frequente entre as crianças participantes da pesquisa? O que elas mais utilizam? Celular. E qual é a atividade que é menos comum entre as crianças? Jogar videogame, certo? Embaixo tem essa questão em que é pessoal. Mandem fotinha pra tia, tá bom? Vamos então para a página 66, que está perguntando assim: o texto faz um alerta importante para a saúde das crianças. Qual é esse alerta? O excesso do uso de telas pode prejudicar os olhos da criança, ou seja, o parêntese do meio. Na página 67, em relação ao número de crianças em que faz uso da internet, uma vez por dia, são elas maioria ou minoria? Elas são a maioria, pois correspondem a 70%. Bom, na número 3, pessoal também, que pergunta sobre que você sabia sobre o risco da saúde no uso de celular em excesso. Mas vamos então para o número 4. Observe as seguintes palavras utilizadas nos textos e circule as duas vogais em que estão juntas. São elas ardência e miopia. Número 5. Separe em sílabas as palavras da atividade anterior. Então, espero que vocês tenham colocado ar, separou. DEM, separou. SIA. Miopia, mi, separou. O, separou novamente. Pi, separou. A. Número 6. O que aconteceu com os encontros vocálicos na separação de sílabas? Ficaram juntos na palavra ardência e já na palavra miopia elas foram separadas, certo? Na página 68 está pedindo para que vocês assim destaque do texto outras palavras com encontros vocálicos. Separe em sílabas e classifique no quadro adequado. Bom, no quadro aqui do livro de vocês está pedindo para separar cada palavrinha no seu quadro determinado, certo? Vamos então começar com as palavrinhas hiato. São elas: crianças, miopia, dia, realizar, ambientes, diariamente. Agora vamos para a palavrinha no ditongo. Ou, visão, principais, ardências, ao, demais, brasileiros, distúrbio, visão, não, vermelhidão. E na palavrinhas tritongo, somente a palavrinha milhões. E vamos para o número 2. Assinale as palavras a seguir e pinte de verde os hiatos, pinte de vermelho os ditongos e pinte de azul os tritongos. Então, vamos começar com as palavrinhas hiatos. São elas: maestro, teatro, baú, cafeína, oceano, saída e ciúmes. Vamos para
As palavrinhas de tongos: relógio, deixou, coração, travesseiro, beijo, história, primeiro e pneu. E vamos para as palavrinhas entre tongos: averiguei, Uruguai, Paraguai, enxaguei e saguão. Certo? O próximo também é pessoal. Lembra que a tia falou para vocês fazerem uma pesquisa sobre o uso de crianças em excessos nos celulares, tablets e computadores. Tá bom, meus amores? Até a próxima aula. Beijo!